Chegamos ao final do módulo sobre elaboração de referências. Agora a gente vai aprender como fazer o casamento do sistema de chamada e da ordem das referências. Este é o último vídeo do nosso módulo de referências, no qual nós vamos falar sobre o sistema de chamada, especificamente o sistema autor-data ou o sistema numérico, e vamos falar sobre a ordem das referências. Quando nós falamos, então, de um sistema de chamada, é a forma padronizada que nós vamos utilizar ao longo do documento para apresentar ao leitor qual é a fonte do nosso trabalho. Então, nós apresentamos por meio de um sistema de chamadas. E o sistema de chamada ele vai impactar diretamente a ordem das referências ao fim do trabalho. O primeiro sistema de chamadas é o sistema autor-data. No Brasil, dá-se uma predileção ao sistema autor-data. O sistema autor-data, ele é aquilo que nós já, inclusive, tratamos em vídeos anteriores, onde você tem o autor, vírgula, a data, e depois, se for citação direta ou indireta, vamos aprender isso mais à frente, o número da página. Ou então, quando nós utilizamos no texto o autor fora dos parênteses, e aí nós utilizamos a data e a página. Quando nós vemos, então, autor-ano, esta composição, nós estamos falando do sistema autor-data. Então, eu sei que é uma obra de Lopes, de 2000, e eu sei que é uma obra de Bobbio, de 1995. Quando nós formos fazer esta referência, se nós utilizamos ao longo do texto o sistema autor-data, as referências são feitas em ordem alfabética. Ou seja, sistema autor-data, ordem alfabética. Nesse caso, independente da ordem que aparecer no texto, será em ordem alfabética. Primeiro virá a obra do Bobbio, depois virá a obra do Lopes. Temos outra forma de fazer a referência? Temos. Temos o sistema chamado sistema de chamada numérico. O sistema de chamada numérico, ele é feito quando você coloca de uma forma padronizada, após a citação ou a referência, você coloca ou um entre parênteses, ou um entre colchetes, ou um de forma de nota. Então, nós podemos ter esses três tipos serão padronizados. Então, no caso aqui, eu tenho as mesmas citações do exemplo do sistema autor-data, tá bem? As mesmas citações. Só que, em vez de eu utilizar o formato autor-data, eu estou utilizando o formato numérico, que pode ser qualquer uma dessas três indicações, mas tem que ser padronizadas. Não pode ser uma hora eu uso entre parênteses, outra hora eu uso entre colchete, outra hora eu uso na forma de nota. Não. Se eu usar entre parênteses, o texto todo entre parênteses, o texto todo entre colchete ou o texto todo na forma de nota. Nesse caso, a ordem que vai estar as referências
será a ordem numérica, ou seja, a ordem que aparece no texto. E ele vai vir numerado com o número que ele recebe lá no texto. Qual é a conveniência e inconveniência do sistema numérico? Primeira coisa é que é conveniente porque você não precisa ficar colocando o tempo todo dentro do texto o autor e a data. Você coloca 1, 2, 3, 4 e acabou. O inconveniente é que, se o texto do Lopes for citado mais de uma vez, então você teve aqui uma citação do Lopes, foi 1, uma citação do Bob, for 2, e este mesmo texto do Lopes for citado novamente, você vai ter que colocar 1 de novo, porque é na ordem que apareceu no texto. Basicamente, o sistema autor-data, referência em ordem alfabética. O sistema numérico, em ordem numérica, conforme aparece no texto. Por isso que nós podemos ver aqui a diferença, então. Nós temos, por conta de que a ordem alfabética no sistema autor-data, independentemente da ordem que apareceu no texto. Veja, no texto apareceu primeiro o Lopes, depois apareceu o Bob. Independentemente disso, essa vai ser a ordem. E toda vez que aparecer, a ordem vai ser a mesma, não há confusão. Aqui não. Aqui a ordem é a ordem que aparece no texto. Veja que aqui apareceu o primeiro, este vai ser o primeiro texto. Aqui apareceu Bob em segundo, então ele vai aparecer na ordem segunda, sendo que sempre que for referenciar a este mesmo texto, terá que sempre usar o número que foi referenciado da primeira vez. Cabe ao pesquisador escolher o sistema de chamada que ele vai usar, se ele vai utilizar o sistema numérico ou o sistema autor-data, e aí ele vai ter que ordenar na sua lista de referências conforme o sistema de chamadas. Bem, terminamos aqui o nosso módulo 4 do nosso curso, que é sobre referências. No módulo 5, nós falaremos sobre citações. Até lá!